Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Do 43 em diante. Posso ler? Então vamos lá. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Repete aí comigo, igreja. Filipe achou Natanael. Isso. E disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Repete aí comigo. Figueira. Símbolo. Repete comigo. Figueira. Símbolo da religião judaica. Isso. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só até aqui. Pode fechar sua Bíblia aí. Nós vamos andar aqui um pouquinho na Bíblia e vamos ver o que Deus tem para falar para a gente nessa noite. No contexto aqui dessa passagem aqui, nós estamos no segundo dia após o batismo de Jesus. Se vocês forem ler um pouquinho antes, vocês vão ver que Jesus foi batizado. Então nós estamos aqui no segundo dia após o batismo de Jesus. E Jesus, ele inicia o seu ministério não como um carpinteiro, que foi o ofício que ele aprendeu com o seu padrasto José. Mas ele inicia, como nós vimos aqui nessa passagem, o seu ministério como um exímio pescador de homens. Por quê? Porque no dia anterior ele já havia fisgado 4 grandes peixes para a grande rede do reino de Deus. E que peixes eram esses? André e Simão Pedro, irmãos. João e Tiago, irmãos. Então esses 2 pares de irmãos, eles constituem o quê? O núcleo original do discipulado de Cristo. Por que eles constituem o núcleo original do discipulado de Cristo? Porque eles foram os primeiros. Então eles dão origem ao discipulado de Cristo. Embora, uma coisa importante que nós devemos ver aqui, embora todos esses fossem discípulos de João Batista, eles não hesitaram em seguir ao Cordeiro de Deus, do qual seu antigo mestre João Batista já havia apontado, já havia mostrado. Então foi, portanto, no meio dos convertidos ali de João Batista que Jesus vai receber o quê? Os seus primeiros discípulos. Quem foi João Batista e quem é Jesus? João Batista foi tipo escola preparatória. Jesus Cristo é um ensino superior. Eles deixaram a escola preparatória de João Batista para ingressarem então no ensino superior de Jesus. Só que tem o seguinte: João Batista não sentiu ciúmes ao ver que a sua congregação começou a esvaziar. Muito pelo contrário. João Batista, como um profeta do Senhor, ele veio justamente para a obra de levar as pessoas até os pés de Jesus Cristo, de apresentar as pessoas ao Messias verdadeiro. E foi o próprio João que disse, lá em João, aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua.
Então, isso me ensina algo muito importante. O verdadeiro homem de Deus, ele não conduz as pessoas a ele próprio. O verdadeiro homem de Deus, ele conduz as pessoas até Cristo. Aleluia. A igreja, ela não pode ser líder-cêntrica. A igreja não pode ser androcêntrica. Andro do grego homem. O homem no centro. Não pode. A igreja de Cristo tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da igreja. Aleluia. De verdade. E essa igreja é uma igreja que tem Aleluia. Jesus Cristo como centro. Glória a Deus. Porque se não tivesse, Glória. eu não estaria aqui pregando. Glória a Deus. Essa igreja tem Jesus Cristo como centro. Então Jesus, o grande pescador de homens, ele vai partir para Galiléia. Ele parte para Galiléia, ele vai procurar novos peixes para colocar dentro da rede do reino de Deus. E ele se encontra com Filipe, que também era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro, e Filipe o segue. Aí o círculo dos discípulos de Jesus vai aumentando aos poucos. E Filipe, muito feliz, irmãos, por ter encontrado quem? O Messias. Ele quer o quê? Repartir a sua felicidade com os outros. Como nós. Quando nós encontramos o Messias, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós encontramos o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo, nossa alma se regozija de prazer e de alegria, e nós queremos dividir a nossa felicidade com as outras pessoas. E nós começamos a falar de Jesus, nós começamos a propagar Jesus. E Filipe está assim, nesse primeiro amor, impactado por Jesus. E como o seu mestre, Jesus, Filipe também quer fisgar um peixe para a rede do reino de Deus. E este peixe seria Natanael, um verdadeiro israelita, como nós lemos aqui, um conhecedor da religião judaica. Todos os sábados ouvia a lei, Shabat. Vivia à sombra da religião, do judaísmo. Estava debaixo de uma figueira, que era a árvore símbolo da religião de Israel, o judaísmo. Então, Natanael sempre ouviu pregações, teorias, ensinamentos sobre o Messias. Porque o Messias está escrito sobre ele lá na Torá. Moisés escreveu sobre ele. E ele está lá ouvindo sobre tudo isso, sobre o Messias. Parecia que ele conhecia a lei, parecia que ele dava ouvidos ao que Moisés estava falando e ensinando, mas desconhecia o profeta do qual Moisés havia falado que haveria de vir, o profeta Jesus, que Moisés escreveu lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Depois você pode conferir. E este verdadeiro israelita, Natanael, aceitou o convite de Filipe, que está aqui no versículo 46. Vem e vê, que é o tema da mensagem de hoje. Vem e vê. Vem e vê, irmãos, é o mais importante convite aos céticos e aos duvidosos. Filipe, ele não quis argumentar com Natanael. Filipe não quis debater ou filosofar. Filipe não quis debater sobre a Torá. Filipe não quis debater sobre a lei. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso um negócio muito simples. Você e eu, nós não precisamos ser um erudito bíblico para levar as pessoas até Jesus. Você não precisa ser um grande gênio espiritual, um grande pregador da palavra para levar alguém a Cristo. Glória a Deus. Filipe está ensinando para a gente aqui, ó. Vem e vê. Vem e vê. É preciso fazer curso de teologia para falar isso? Vem e vê? Não é preciso. Basta você o quê? Propagar o que você vê. O que Jesus tem feito na sua vida, através da sua igreja e através da vida da sua liderança, dos seus pastores. Então, vem e vê é um apelo a ter uma experiência transformadora com o Senhor Jesus Cristo. Vem e vê é um desafio aos que duvidam e questionam acerca de Cristo, como o próprio Natanael. O que Natanael falou?
para Filipe, de Nazaré pode vir o quê? O que ele falou? Algo bom? Não foi isso que Natanael falou? Natanael era um questionador. Natanael estava cético em relação ao Messias. Natanael estava duvidoso. E talvez você esteja aqui hoje e muitas pessoas às vezes vêm até a igreja contra a vontade. Eu já fui na igreja contra a vontade, então eu entendo que muitas pessoas vêm na igreja às vezes até contra a vontade. E às vezes na sua mente você pode estar pensando assim: será que pode vir alguma coisa boa da igreja vitoriosa de Cristo? Será que pode vir alguma coisa boa deste lugar? A resposta que eu te dou é sim. Por quê? Porque o carpinteiro de Nazaré, ele está aqui e ele tem o poder de consertar a sua vida que pode estar quebrada. E ele tem o poder também de restaurar os seus sonhos que já foram perdidos lá atrás. Ele tem o poder de transformar a esperança em realidade. E se a sua vida está quebrada, está destruída, a quem você clama? Você clama ao carpinteiro de Nazaré, porque somente o Senhor Jesus pode reconstruir o que foi destruído na sua vida. E se você, por outro lado, caiu nas redes do pecado, você clame pelo pescador de homens, Jesus Cristo de Nazaré. Ele te tira da rede do pecado e te coloca dentro da rede do reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Talvez eu possa estar pregando para alguém que tenha dificuldade em crer no Evangelho ou na pessoa de Jesus, como eu antigamente tive muita dificuldade em crer. Talvez você conheça pessoas assim. Talvez vocês conheçam pessoas que se achem intelectuais demais para crer na mensagem do Evangelho. Talvez você conheça um cético, um ateu, um questionador. Faça como Filipe, irmão. Vem e vê. Vem e vê. Uma vez um cristão aceitou um desafio de um não crente para debater com ele em público. Então o que aconteceu? Depois do discurso do não crente, o cristão, ele vai e me pega uma laranja do bolso. Ele tira a laranja do bolso e ele começa a descascar a laranja. E o não crente está ali olhando. O não crente já tinha metido pau no Evangelho, em Jesus, e ele está lá descascando a laranja. E calmamente ele vai e começa a chupar a laranja, a comer a laranja todinha, e ele vai chupando a laranja. Aí quando ele vai chupando a laranja, e a laranja acaba, o cristão, ele olha para o não crente que meteu o pau em Jesus e no Evangelho e fala assim: e aí? Como está o sabor? Aí o não crente olha para ele: mas como é que eu vou saber como é que está o sabor se eu nem provei da laranja? A isso o cristão respondeu: então como é que o Senhor pode conhecer o Evangelho e o poder de Deus sem antes ter experimentado? Aleluia. Então, Natanael conhecia o quê? A teoria. Natanael conhecia a lei escrita. Mas Natanael não conhecia a palavra que se tornou homem. Natanael não conhecia o verbo vivo de Deus, a palavra encarnada, Jesus Cristo. Natanael não tinha uma experiência com Cristo. E o que acontece? Uma pessoa hoje pode ler acerca de Jesus Cristo. Uma pessoa hoje pode estudar a mente de Jesus Cristo, como muitos psicólogos fazem nos dias de hoje. Eu tenho um livro de um grande psicólogo, o Dr. Augusto Cury, que ele escreveu 5 análises da inteligência de Cristo. Ele escreveu. São livros maravilhosos. Mas o que acontece? O melhor caminho é ir até o próprio Jesus, como Natanael foi até ele e experimentou o quê? O seu poder. Então, vem e vê. Você pode dar, por exemplo, só para a gente exemplificar aqui, você pode dar a uma pessoa uma excelente receita culinária.
Você pode tentar descrever para a pessoa o quão delicioso é o prato, aquele prato que você gosta. Mas nada vai se comparar em você mesmo levar a pessoa a experimentar a comida. Então você que tem dificuldade em crer, ou você que conhece pessoas que têm dificuldade em crer, olha o que o salmista escreveu no Salmo 34, versículo 8. Só ouve. Ele diz isso aqui, ó. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Provai, tem que provar, irmão. Se não provar, você não vai saber que o Senhor é bom. Então tem que provar. Está sua alma sedenta de Deus? Jesus é a água da vida. Está sua alma com fome de Deus? Jesus é o pão da vida. Está doente? Jesus Cristo é o médico dos médicos. Está sob a acusação dos seus inimigos? Cristo é o advogado fiel e justo. Está sua vida em trevas, em pecados obscuros? Cristo é a luz do mundo. Mas o mundo amou mais as trevas. Aí que está a tragédia da humanidade. Cristo é a luz do mundo. Mas o mundo amou mais as trevas. Betsaida, cidade de André, Pedro, Filipe, Tiago, João, Betsaida. Imaginem, irmãos, a cidade de Betsaida sendo iluminada, impactada com a presença desses homens de Deus, poderosos em Deus. Imaginem eles juntos com seu mestre Jesus Cristo, fazendo sinais, maravilhas, portentos, prodígios, ressuscitando mortos, curando enfermos, expulsando demônios. Imagine a cidade de Betsaida. Com certeza, a cidade de Betsaida se converteu, pois muitos sinais foram feitos nela. Amém? Não. Amém. Não, amém. Não. Não, amém. Pastor Tancar tá ligado. Eu já dei umas pistas para ele. Eu já dei umas pistas para ele do que vai acontecer aqui hoje. Tô ligado. Quem acha que sinais, poder de Deus converte pecadores? Vamos ver se sinal e poder de Deus converte pecador. Abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20. Essa Bíblia minha aqui é nova, a folha está colando, então às vezes vai demorar um pouquinho, tá? Mateus capítulo 11, a partir do verso 20. Vamos ver se sinais e prodígios converte alguém. Vamos lá. Mateus capítulo 11, verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, fala aí alto aí, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então o que acontece aqui, irmãos? Muitas pessoas no Brasil, muitas pessoas lá na Angola, agora eu estou falando de mim, do meu ministério também, né? Muitas pessoas aqui no Brasil e na Angola já experimentaram o poder de Deus, já vivenciaram sinais, maravilhas, prodígios, curas, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Mas muitas delas, muitas mesmo, estão fora da presença de Deus, estão desviadas da presença de Deus. Então qual é a chave para a conversão? A chave para a conversão é arrependimento dos pecados. A chave para converter a sua família é arrependimento dos pecados. A chave para converter uma cidade
é arrependimento dos pecados. A chave para converter um povo, uma nação, é arrependimento dos pecados. E te provo isso. Te provo isso pela Bíblia. Deus manda Jonas pregar em Nínive, capital da Síria. E todo mundo sabe que Nínive, capital da Síria, e os assírios eram um povo muito ruim. Muito ruim mesmo. A fama daquele povo era uma fama muito ruim. E a fama se espalhou. Jonas conhecia a fama daquele povo. Mas Jonas também conhecia a fama de Deus, que é um Deus longânimo, que é um Deus perdoador e que é um Deus misericordioso, abundante em benevolência e vagaroso em ira. Jonas, sabendo desses atributos de Deus e que Deus manda ele ir até Nínive e pregar a palavra, sabe o que Jonas faz? Não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele pega o navio e vai para Tarsis. Vocês sabem a história toda que aconteceu, né? Jonas foi jogado ao mar, um grande peixe que ninguém sabe se era baleia, se era tubarão, enfim, foi um grande peixe, foi lá, pegou ele, vomitou ele lá na praia e ele foi pregar a palavra que Deus havia mandado ele pregar lá em Nínive, capital da Síria. E o que acontece? Nínive se arrepende com a pregação de Jonas. Então o que acontece? A chave para a conversão é arrependimento de pecado. Não é sinal, maravilha e prodígio. Glória a Deus. Não é. Esquece isso. Isso não vai converter ninguém. O que converte é a pessoa mudar a mente dela, mudar o rumo, convergir. Ó, tô indo para cá, tá errado, tem que convergir, tem que vir para cá para Jesus. É isso que vai fazer a pessoa mudar. Então Filipe, voltando agora para Filipe e Natanael, eles eram de cidades diferentes, mas eles tinham a mesma necessidade. Qual é a necessidade deles? Eles necessitavam do Messias. E Filipe exclamou: vem e vê. Qual é a maior necessidade, irmãos, do homem em todos os tempos? Nós estamos aqui nessa campanha, né? Tudo no altar. Eu sei que todo mundo aqui tem alguma necessidade. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas. Mas qual é a maior necessidade do homem em todos os tempos? Dinheiro. Se fosse dinheiro, Deus enviaria ao mundo um economista. Tecnologia. Se fosse por tecnologia, Deus enviaria ao mundo um cientista. Cura. Se fosse por cura, Deus enviaria ao mundo um médico. Essa é para as mulheres que estão aqui, hein? Não vão ficar com raiva de mim não, isso é só uma brincadeirinha, tá bom? Não vão tacar tomate em mim não, hein? Essa é para as mulheres. Silicone, para levantar tudo que está caído. Hã? Cheio. Não, se fosse por silicone, Deus enviaria o Dr. Ray. Então, qual é a maior necessidade do homem em todos os tempos? A maior necessidade do homem sempre foi o perdão dos seus pecados. Por isso que Deus enviou um Salvador chamado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, feliz é aquele que aceita e reconhece o sacrifício de Cristo na cruz. Infeliz será aquele que rejeita a oferta de sacrifício do próprio Deus, Jesus Cristo. Estes serão sacrificados juntos com Satanás no lago de fogo, enxofre e todos os demônios. Natanael, ele foi, ele viu, ele teve uma experiência transformadora com Cristo. Natanael saiu da figueira do judaísmo, isso é, a religião seca, para se tornar lá na frente um ramo da videira verdadeira de João capítulo 15. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Natanael entrou ali naquele ramo ali da videira verdadeira. Antes de aceitar o convite de Filipe, vem e vê, a sua fome de Deus não fora saciada. Mas mal sabia Natanael, igreja, que todo aquele que aceita o primeiro convite, vem e vê, vai receber
um outro convite. E que outro convite é esse? Está aqui em João capítulo 21. Nós vamos ler agora. O segundo convite é esse aqui. João capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Depois disso, se manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Agora pulei para o 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, olha o segundo convite agora: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. O segundo convite, vinde e comei, é para você achar descanso debaixo da sombra do Onipotente. É para você se assentar à mesa com o rei, como Natanael se assentou e começou a saborear o quê? 153 grandes peixes. Sabe o que é isso? Trazendo para os dias de hoje, Deus tem muitas bênçãos para aqueles que realmente se prostram, obedecem e colocam, não é finança não, colocam toda a sua vida no altar. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes quando nós fazemos algum tipo de campanha, as pessoas tendem mais a olhar para o lado da finança. Não, esquece. Finança é um lado. É um dos lados. O grande lance da campanha e do propósito é você colocar toda a sua vida, todas as áreas da sua vida no altar. Porque você já aceitou o primeiro convite. Vem ver, e agora Deus está te dando um outro convite. Vinde e comei. Quer dizer, Deus vai abençoar vocês. O que vai acontecer eu não sei, mas tem bênção para vocês aí. Então isso significa que tem muitas bênçãos para aqueles que estão em comunhão com Deus e colocam a sua vida no altar. Se você está em comunhão com Deus, você já está abençoado. Natanael, irmãos, ele antes tinha fome de Deus. Agora nós vimos aqui, no texto de João 21, que ele se farta na presença do rei. E Natanael, ele foi um verdadeiro apóstolo, um grande apóstolo, entre os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Espera um pouquinho d'água aqui. Calma aí, essa aqui. Natanael, ele foi um dos grandes apóstolos de Jesus Cristo. E foi um dos 12 apóstolos levantados por Cristo como colunas apostólicas. Não, peraí, Natanael não. Natanael estava entre os 12 apóstolos de Cristo? Não, peraí, agora aí eu já vi que hoje não é meu dia, não. Meu Deus do céu. Já é o segundo erro hoje. Daqui a pouco o meu pastor Antônio Carlos vai me chamar para pregar aqui não, cara. Bom, vamos ver a lista dos 12 aí para tirar logo a dúvida, senão eu vou pagar mico aqui na Igreja Vitoriosa de Cristo. Vamos ler aí Mateus 10, 2, 3. Vamos ler Mateus 10, 2, 3. Não, mas o Natanael estava entre os apóstolos, sim, com certeza, que eu já vi o nome dele. Natanael 10. Tem algumas listas dos nomes dos discípulos de Cristo. Nós vamos olhar aqui só para tirar a dúvida aqui. Natanael deve estar aqui em uma dessas. Mateus 10, 2, 3. Os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, cananita, e Judas Iscariotes. Chega.
alguma coisa errada aqui. Minha Bíblia está errada, cara. Não é possível. Lucas 6,14, tem outra lista de apóstolos. Nessa lista ele vai estar, tenho certeza. Nessa lista ele vai estar. Lucas 6,14. Lucas 6,14. Lucas 6,14 vai estar o nome do camarada aqui. Eu tenho certeza, eu li. Lucas 6,14. Simão, o qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelotes, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes. Che, de novo. Irmãos, me perdoe. Caramba, eu estou trocando os nomes aqui. Não, vamos agora pelo menos para o último. Tem que ter, cara. Vamos para o último aqui. Marcos 3,16. Se não tiver Marcos 3,16, vocês podem fechar a Bíblia e tacar em mim. Marcos 3,16. Pelo amor de Deus, não posso cometer esses erros assim. Não. Marcos 3,16. Senhor, eu estou sendo vergonha aqui, Senhor. Marcos 3,16. Marcos 3,16. Vamos lá. Aqui vai estar. Aqui, ó. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André e a Filipe e a Bartolomeu, e a Mateus e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão Cananita. Cadê o nome do cara, rapaz? Natanael. Não está na lista. Mas está. Suspense. Música de suspense, Rubinho. Música de suspense. Na voz. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Isso foi tudo pro YouTube, irmão. Foi tudo pro YouTube. Isso é música de suspense? Irmãos, vocês leram o nome de Natanael em todas as listas. Todos nós lemos. Então nós vamos aprender um negócio aqui muito importante mesmo. Eu quero falar sobre vocês sobre nomes patronímicos. É isso aí mesmo. O que são nomes patronímicos? Nomes ou apelidos derivados do pai ou de um ascendente masculino da família. Então, Natanael é identificado na narrativa dos evangelhos sinóticos como Bartolomeu, pois o seu nome sempre está associado logo após ao de Filipe, e assim explica a exegese. Os exegetas explicam isso. E Bartolomeu é um nome patronímico, porque Bar significa filho, e Ptolomeu é filho de Ptolomeu, filho de Ptolomeu ou filho de Talmai. Como, por exemplo, Simão Barjonas. Quem é conhecido na Bíblia como Simão Barjonas? É o apóstolo Pedro. Simão Barjonas, por quê? Simão Bar, filho de Jonas. Estão entendendo agora? Sim. Então Bartolomeu é identificado como o próprio Natanael. E segundo a tradição, a Armênia foi o campo de trabalho de Bartolomeu ou de Natanael. E ele foi até a Índia pregando e ensinando o Evangelho de Jesus Cristo. E segundo a tradição também, ele foi crucificado de cabeça para baixo, martirizado e esfolado vivo. Tiraram toda a pele de Bartolomeu. Inclusive, se vocês virem algumas pinturas sobre Bartolomeu, vocês vão ver
que em uma das mãos de Bartolomeu tem o instrumento que tirou a pele dele, e na outra mão tem a mão e a pele toda caindo pela mão. É só vocês entrarem depois e pesquisarem que vocês vão ver. São Bartolomeu, vocês vão ver isso que eu estou falando. E, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Albanópolis, que é uma cidade atual, Derby, província russa do Daguestão. Então, Bartolomeu, ou Natanael, ele foi um apóstolo que deu literalmente a própria pele pelo serviço de Jesus Cristo. Só que este mártir, ele duvidou. Ele falou lá no começo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas depois do convite de Filipe, vem e vê, ele testemunhou o impacto de Jesus Cristo em sua vida. A história de Natanael, igreja, somente é narrada no Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para que homens duvidosos, como o próprio Natanael, crescem que Jesus Cristo era o Messias, era Deus, é Deus. O Evangelho de João não tem uma genealogia humana de Cristo, como tem alguns outros evangelhos sinóticos. Mateus tem uma genealogia, Lucas tem uma genealogia. Por que João não começa o evangelho dele com uma genealogia? Porque João não está interessado em falar, em provar que Jesus agora é homem. João agora está interessado em mostrar que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aleluia. Ele está falando da divindade de Jesus Cristo. E você? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus realmente é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Redentor de toda a humanidade? Amém. Eu creio, pastor. Mas será que você talvez não conheça pessoas que não creem? Talvez você conheça pessoas que não creem. Eu conheço. Então, eu vou passar aqui para vocês um esquema para vocês evangelizarem, ou testemunharem, ou falarem sobre a divindade de Jesus Cristo com alguns testemunhos. Eu costumo chamar isso aqui de 7 testemunhos, as 7 testemunhas de Cristo. Nós vamos chamar aqui hoje, na Igreja Vitoriosa de Cristo, as 7 testemunhas de Jesus, dizendo que Jesus realmente é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Deus bendito. Então nós vamos convidar aqui a primeira testemunha. A primeira testemunha que eu vou convidar chama-se João o Batista, o batizador. Então nós vamos perguntar aqui a João: João Batista, quem é Jesus? Vamos deixar que o João responda. João capítulo 1, versículo 32. Pode anotar isso aí, que isso daí vai servir para você evangelizar depois, né? João Batista, quem é Jesus? João capítulo 1, verso 32. Olha aqui, ó. João Batista, quem é Jesus? E João testificou dizendo: eu vi o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Aleluia. Primeiro testemunho é o de João Batista. Ele acabou de dizer que Jesus, ele não conhecia, mas depois ele viu que Jesus era o Filho de Deus. Segundo testemunho, nós vamos chamar Natanael, que duvidou e falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele falou isso, não falou? Então vamos lá. Natanael, depois de tudo isso, qual a conclusão que você chegou, meu filho? Você que sempre duvidou. Fala aí pra gente. Então está aqui em João 1,49. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia. Segundo testemunho. Terceiro testemunho: você, Pedro, que negou a Jesus Cristo 3 vezes, o que você diz
sobre isso? João capítulo 6, vai aí um pouquinho para frente. João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aleluia. Terceiro testemunho foi o de Pedro. Agora vamos chamar uma mulher para testemunhar. Marta, vamos chamar Marta. Marta, o que você pensa sobre isso? Você crê, Marta, que Jesus realmente é o Filho de Deus? Vai para João capítulo 11, versículo 27. João capítulo 11, versículo 27 vai ser o testemunho da Marta. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Quarto testemunho foi da Marta. Agora vamos chamar o testemunho de um homem que durante muito tempo teve fama de incrédulo. É o apóstolo Tomé. Tomé, que teve fama de incrédulo. Tomé, você que teve fama de incrédulo, quem é Jesus para você, Tomé? Então vamos deixar Tomé responder aqui em João 20. Isso aqui que ele vai falar é forte, hein? 20 e 28. Isso aqui que ele vai falar é forte. Quem é Jesus para você, Tomé? E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu, com D maiúsculo. Epa, um judeu que crê somente na existência de um Deus, testemunhar para todo mundo que aquele homem de Nazaré era Deus. Aleluia. Já pensaram nisso, irmãos? Ele era judeu. Tomé era judeu. Não cria em Jesus. Mas ele afirmou, depois que viu ao Senhor ressurreto: Senhor meu e Deus meu. E Jesus recebeu a adoração. Glória a Deus. Se fosse um anjo, como as testemunhas de Jeová falsamente ensinam, ele não deveria receber a adoração, porque anjo não recebe adoração. Jesus está muito acima dos anjos. Ele criou os anjos. Então, sexto testemunho, vamos chamar o evangelista João. Esse que escreveu aqui o Evangelho de João, para dar o testemunho sobre a pessoa de Jesus. João, por que você o escreveu? Por que você escreveu este evangelho que nós estamos lendo aqui hoje? Vamos deixar João responder aqui no capítulo 20. Vamos para o versículo 30 aí embaixo. Jesus operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Aleluia. Pastor André, eu só acredito. Tudo bem, o senhor chamou aí 6 testemunhas, mas o próprio Jesus não falou ainda. E eu só vou acreditar se o próprio Jesus falar. Então, nós vamos chamar o próprio Jesus. Tá legal? Não vou nem chamar, porque ele já está aqui. Ele está aqui? Amém. Onde 2 ou 3 estão, ele não está? Amém. Então ele está aqui. Então, Senhor Jesus, o Senhor que está aqui, talvez haja incrédulos no nosso meio, ou talvez algumas pessoas que nós conhecemos são incrédulos. Então nos responda para que nós possamos ensinar. Que dizes de ti mesmo, Jesus Cristo? Pergunta aí para Jesus, junto comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que dizes de ti mesmo? Agora para encerrar. Abra em Marcos, no capítulo 14. Só que é o seguinte, irmãos. Depois que nós lermos isso aqui, eu quero que vocês se levantem, deixem a Bíblia no lugar aí,
e deem a maior salva de palmas que vocês já deram para Jesus um dia. Aleluia. E glorifiquem muito a Deus, porque daí em diante Deus vai fazer alguma coisa aqui nesse lugar. Glória a Bom, Deus. só quero que vocês façam isso. Aplaudam muito ao Senhor Jesus e glorifiquem muito a Ele depois do que Jesus vai falar dele mesmo. Então, Jesus, repetindo, nos responda: que dizes de ti mesmo? Marcos capítulo 14, perdão, a partir do verso 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, do 43 em diante. Posso ler? Amém. Então vamos lá. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Repete aí comigo, igreja. Filipe achou Natanael. Isso. E disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, do 43 em diante. Posso ler? Amém. Então vamos lá. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Repete aí comigo, igreja. Filipe achou Natanael. Isso. E disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Repete aí comigo: figueira. Símbolo. Repete comigo: figueira. Símbolo da religião judaica. Isso. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só até aqui. Pode fechar sua Bíblia aí. Nós vamos andar aqui um pouquinho na Bíblia e vamos ver o que Deus tem para falar para a gente nessa noite. No contexto aqui dessa passagem aqui, nós estamos no segundo dia após o batismo de Jesus. Se vocês forem ler um pouquinho antes, vocês vão ver que Jesus foi batizado. Então nós estamos aqui no segundo dia após o batismo de Jesus. E Jesus, ele inicia o seu ministério não como um carpinteiro, que foi o ofício que ele aprendeu com o seu padrasto José. Mas ele inicia, como nós vimos aqui nessa passagem, o seu ministério como um exímio pescador de homens. Por quê?
Porque no dia anterior, ele já havia fisgado 4 grandes peixes para a grande rede do reino de Deus. E que peixes eram esses? André e Simão Pedro, irmãos. João e Tiago, irmãos. Então, esses 2 pares de irmãos, eles constituem o quê? O núcleo original do discipulado de Cristo. Por que eles constituem o núcleo original do discipulado de Cristo? Porque eles foram os primeiros. Então, eles dão origem ao discipulado de Cristo. Embora, uma coisa importante que nós devemos ver aqui, embora todos esses fossem discípulos de João Batista, eles não hesitaram em seguir ao Cordeiro de Deus, do qual seu antigo mestre João Batista já havia apontado, já havia mostrado. Então foi, portanto, no meio dos convertidos ali de João Batista que Jesus vai receber o quê? Os seus primeiros discípulos. Quem foi João Batista e quem é Jesus? João Batista foi tipo escola preparatória. Jesus Cristo é um ensino superior. Eles deixaram a escola preparatória de João Batista para ingressarem então no ensino superior de Jesus. Só que tem o seguinte: João Batista não sentiu ciúmes ao ver que a sua congregação começou a esvaziar. Muito pelo contrário. João Batista, como um profeta do Senhor, ele veio justamente para a obra de levar as pessoas até os pés de Jesus Cristo, de apresentar as pessoas ao Messias verdadeiro. E foi o próprio João que disse lá em João: Meu Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo que aguarda o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A Ele seja dada a honra, a glória, o poder, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. E todo aquele que crê diga amém, e graças a Deus. Deus te abençoe no nome do Senhor de Jesus, tá bom?